Salve, salve, meu aluno e minha aluna Implacável Concursos! Professor Tiago Pereira aqui, ó, para trazer hoje para você uma aula muito importante sobre as noções da vida econômica, da vida social e da vida política do Brasil. Você que está estudando aí, ó, para a Guarda Civil Municipal de Piedade, São Paulo, seja muito bem-vindo. Eu sou professor de Conhecimentos Gerais. Para quem não me conhecia ainda, professor Tiago Pereira. Tá aí o meu Instagram para você ir lá e fortalecer, seguir lá o Instagram, @professor Tiago Pereira, para você acompanhar tudo que passa aí nesse mundo de atualidades também, dica de concursos, dica de como estudar, que tudo isso aí também é muito importante. É ou não é? É, com certeza. Meu aluno e minha aluna, vamos falar então aí sobre a vida econômica, noções importantes sobre a vida econômica. Eu acredito que a banca colocou esse tópico aí pedindo para você algo relacionado a como é que funciona a economia no Brasil. A gente sabe que a economia brasileira é uma das maiores do mundo, com toda certeza. A gente fala da economia brasileira. Economia do Brasil. Às vezes fica aí entre as 10, às vezes passa um pouco lá, fica a 11ª economia do mundo. Já esteve aí, ó, entre as 5 maiores do mundo, mas a gente sabe que o Brasil tem aí, ó, uma das maiores, do mundo. É diversificada, é a maior da América Latina, e a formação da economia brasileira acaba resultando de um processo histórico marcado pela exploração colonial, a formação dela vem desde o período colonial, formação desde o período colonial, é um processo histórico aí muito complexo, onde o uso da mão de obra escrava e o desenvolvimento de algumas atividades econômicas, como a exploração do açúcar e a exploração do ouro, marcaram definitivamente a economia brasileira. E, é claro, depois, durante o período imperial brasileiro, o café e, mais recentemente, a industrialização, deixaram marcas registradas nessa estrutura da economia brasileira. E quando a gente fala mais recentemente aí da industrialização, essa indústria aqui, ó, é bastante recente. Pra falar a verdade, ela é muito recente. O processo de industrialização do Brasil é muitíssimo recente. A agropecuária sempre fez parte aí da história do Brasil e, principalmente, hoje está aí, ó, faz parte da estrutura da economia brasileira, porque ela visa principalmente as exportações. Então, nós estamos falando aqui também do desenvolvimento de produtos, da criação de produtos voltado então à exportação de commodities. O que é uma commodity, professor? Matéria-prima. Matéria-prima. Aquele produto que vai ser transformado, né? Que ainda
foi retirada ainda está aí in natura, né? Veio da natureza. Hoje o nosso país é considerado, então, uma economia emergente. Emergente porque está saindo de um patamar aí baixo, está saindo daquela condição de país em desenvolvimento para país emergente e juntamente com Rússia, Índia, China e África do Sul, Brasil integra aí um grupo de países, né, chamados de BRICS, e aí tem mais outras 6 nações: Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Irã e a Indonésia. Hoje faz parte desse grande grupo de países, mas que com certeza ainda tem, mesmo sendo um país emergente, tem aí desafios estruturais para alcançar níveis mais elevados aí de desenvolvimento socioeconômico. Sobre essa estrutura aí da economia brasileira, então nós temos 3 grandes setores: a agropecuária, a indústria e o setor de comércio e serviços. A agropecuária, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos, destacando-se aí soja, milho, café, cana-de-açúcar, carne bovina e de frango, proteína, além de frutas tropicais. Como o Brasil trabalha aí com a agricultura moderna, a gente sabe que ela se utiliza de tecnologia muito avançada. E aí todas as regiões do Brasil, mas principalmente, especialmente aí no centro-oeste, no sul, no sudeste, a agricultura tem aí um desenvolvimento tecnológico muito grande, sendo responsável, inclusive, por movimentar uma parte considerável da área de industrialização. E não estou falando somente do agronegócio, ou seja, das indústrias, da agroindústria, da indústria voltada apenas aí à agropecuária, mas de vários setores que atendem aí ao setor agro. E com certeza a agropecuária indo bem em uma dada região do Brasil, no Brasil como um todo, o setor de comércio e serviços acaba se alimentando. Já no caso da indústria, o setor industrial brasileiro também é bem diversificado, englobando desde a indústria extrativa mineral, como por exemplo ferro, petróleo, nióbio e ouro, passando aí por setores de transformação, como setor automobilístico, químico, têxtil, siderúrgico e alimentício. Apesar disso, a indústria enfrenta dificuldades desde os anos 1980 com o processo de desindustrialização precoce, perdendo espaço no PIB para o setor de serviços e o setor de comércio. Esse aqui terceiro aqui, é o setor que mais contribui para o PIB nacional. Mais contribui para o produto interno bruto do país, apresentando aí mais de 70% da economia. Nossa, então é bastante coisa. Ele inclui comércio, transportes, telecomunicações, turismo, sistema financeiro, tecnologia da informação, serviços públicos e privados. O crescimento desse setor acompanha a urbanização e o aumento do consumo interno. Acompanha
A. Industrialização. A. Urbanização. E o consumo interno. O aumento, aí agora sim, o aumento do consumo interno. Muito bem. O Brasil tem comércio exterior, o Brasil vende para algum país, tem países que são parceiros economicamente do Brasil? Tem, sim, tem. Apesar do potencial que a economia brasileira tem, ela enfrenta alguns desafios históricos e contemporâneos. Mas, ainda assim, a gente sabe que em relação ao comércio exterior, o Brasil tem uma grande inserção internacional como exportador de commodities, como nós acabamos de ver, agrícolas e minerais. O que, de uma certa maneira, em relação ao comércio exterior, como nós exportamos commodities, nós ficamos com a economia exposta e dependente do mercado externo. Dependente do mercado externo. Que quando a gente fala aí dos parceiros comerciais do Brasil, nós temos China, em primeiro lugar, logo depois os Estados Unidos, país que o Brasil vem enfrentando aí desde o começo de 2025, uma situação instável, criada pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido como, situação essa conhecida como o tarifaço. Aí depois vem a Argentina e a União Europeia. Então esses países, claro que aqui dentro da União Europeia tem vários e vários países. O problema é que depender do mercado externo nos deixa, essa dependência em relação ao mercado externo, nos deixa em uma situação, economicamente falando, vulnerável. Porque se um desses países aqui resolve, então, não comprar os produtos, aí a economia brasileira vai fazer o quê com tanto produto? Como, por exemplo, o tarifaço de Donald Trump, em que o Brasil, se quiser vender para os Estados Unidos, tem que pagar 50% a mais. E aí fica aquela situação. E agora? Não vendeu? Nós sabemos que essa situação aí está sendo crucial, está sendo emblemática para a economia do Brasil, porque café, por exemplo, café, etanol, soja, bauxita, entre outros produtos, como por exemplo minério de ferro, são produtos que o Brasil comercializa com os Estados Unidos. Agora, para comercializar com os Estados Unidos, vai ficar 50% mais caro. E aí, como que vai fazer? Vamos vender? Não vamos vender? Bom, entre os principais produtos de exportação que nós temos, não só para os Estados Unidos, mas para vários outros países, soja, proteína, minério de ferro, petróleo, açúcar, celulose, entre outros. E o que o Brasil importa aí de muitos desses parceiros econômicos? Máquinas e equipamentos, produtos químicos, fertilizantes, produtos eletrônicos e insumos
industriais. Então, o Brasil vive aí, né, as suas questões econômicas com outros países e tem aí alguns, né, problemas estruturais, né, como a desigualdade social e regional, são problemas relacionados à economia brasileira, onde nem todos os estados do Brasil, né, enquanto algumas regiões como o Sudeste e Sul do Brasil são muito bem industrializadas e urbanizadas, outras regiões, como parte do Norte e Nordeste, ainda representam baixos índices de desenvolvimento humano. O Brasil, infelizmente, tem uma infraestrutura deficiente. Estradas, ferrovias, portos, sistemas de energia ainda precisam de modernização e investimento. E a carga tributária complexa. É um sistema de impostos considerado burocrático, pouco eficiente, gera insegurança para investidores, além de ser consideravelmente também tributária e complexa. Eu colocaria aqui e alta, né? E alta, além de tudo. E a dependência de commodities. O Brasil depende de commodities fortemente e aí, como eu falei, fica à mercê de preços internacionais. Vulnerabilidade internacional. É uma situação complicada, por isso que é bom investirmos em outros setores também, tá? Mas o Brasil possui aí algumas perspectivas interessantes, porque o agronegócio é altamente produtivo e competitivo no cenário internacional. Temos uma matriz energética diversificada, com destaque aí para fontes renováveis, como, por exemplo, hidrelétrica, fontes eólicas, biomassa, além, claro, da energia solar, que vem crescendo cada vez mais e mais no Brasil, além do petróleo do pré-sal e, futuramente, será que vai dar certo a margem equatorial do petróleo brasileiro? Será? Margem equatorial. O grande mercado consumidor interno, nós temos 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, recursos naturais abundantes, incluindo água, biodiversidade e terras férteis. E a capacidade de inovação tecnológica em setores estratégicos como agricultura de precisão, biotecnologia, fintechs e energias renováveis. Pois bem, falamos aí um pouco sobre a vida econômica. Agora, acerca da vida social. O Brasil enfrenta aí, questões relacionadas à diversidade cultural e identitária. O Brasil é um mosaico de culturas. Mosaico de culturas. Então, o Brasil vivencia aí aquilo que vem da sua formação histórica, onde povos indígenas preservam tradições, línguas e cosmologias próprias. Aí tem também descendentes de africanos, então nós temos indígenas, descendentes de africanos que ainda colocam em prática algumas das suas características culturais, como a capoeira, a música, a religiosidade, e também, não vai caber aqui, vou puxar um pouco mais para cá, a grande quantidade de descendentes de europeus, e
asiáticos que ao longo da história do Brasil, árabes também, ao longo da história do Brasil, nesses mais de 500 anos, através da culinária, de festividades e hábitos regionais, continuam aí influenciando com as suas características próprias. E isso permite, então, ao Brasil ter essa diversidade, essa multiplicidade cultural, sendo ela um dos maiores patrimônios do país. Em alguns lugares existe condições de tratamento de forma respeitosa a essa diversidade, mas nós sabemos que essa diversidade cultural e identitária, ela acaba sendo aí, em alguns lugares do país, um dos pontos de tensão, ligada a questões como, por exemplo, o preconceito, a marginalização e a luta por reconhecimento de direitos. Marginalização e luta por direitos. Sobre as desigualdades sociais que o Brasil enfrenta. O Brasil tem isso como um dos aspectos mais marcantes aqui no nosso país. A desigualdade social, principalmente por conta aí da questão da renda, acaba colocando para nós essa situação emblemática. O Brasil é um país que possui muita riqueza, mas infelizmente tem uma má distribuição. Má distribuição das riquezas. Mesmo sendo aí a 9ª maior economia do mundo, uma baita quantidade de pessoas, grande parte da população ainda convive com salários baixos. Pode colocar aqui, ó, tá? Coloca aí. Salários baixos, desemprego, informalidade, falta de acesso a serviços de qualidade. E aí, infelizmente, o país é um dos que tem um dos piores índices de desigualdade social. Também, além das desigualdades regionais, como a gente já viu aí, isso tudo. Em relação à saúde, o Brasil possui o Sistema Único de Saúde, considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que garante atendimento universal e gratuito. Mesmo com avanços aí em vacinação, combate a epidemias, ampliação de serviços, esse sistema enfrenta desafios como filas, falta de recursos, desigualdade no acesso e a infraestrutura insuficiente em regiões periféricas e rurais do país. É o que basicamente o SUS acaba muitas vezes enfrentando. É o maior, mas tem aí esses desafios. Outra coisa, questões de saúde mental, doenças crônicas e a recente pandemia de Covid-19 deixaram evidentes a importância e os limites da rede de atendimento. No caso da educação no Brasil, educação é um campo estratégico para o desenvolvimento social. O país avançou na universalização do ensino fundamental, mas ainda enfrenta fortíssimas dificuldades relacionadas à qualidade da aprendizagem, altas taxas de evasão no ensino médio, ou seja, quando a pessoa está finalizando a primeira etapa, a etapa básica do estudo, ela vai lá e vai embora. Por que vai embora? Por quê? Tem que trabalhar.
Recentemente, o Brasil criou aquilo que a gente chama de novo ensino médio, se bem que esse novo aí já está na terceira, né? Novo ensino médio, com a possibilidade das pessoas que estão aí no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio terem alternativas em relação aos itinerários formativos, os IFES. E isso tudo tem trazido uma discussão muito grande quando a gente fala do IFE, principalmente porque será que o adolescente sabe já o que ele quer da vida? Será que ele tem ideia do que ele precisa aí para viver e conviver com uma profissão, já escolhendo isso, é uma formação, escolhendo isso já na adolescência? Será que ele sabe? Pois bem. Ainda sobre a vida social, nós temos toda a questão relacionada aí à urbanização e às questões sociais nas cidades. A gente sabe que o Brasil é um país altamente urbanizado. Basicamente, mais de 85%, mais de 85% da população vive em cidades. Isso tudo traz benefícios importantes, como maior acesso a serviços, só que também acaba apresentando problemas sérios, né, como o crescimento desordenado. Então, ao passo que tem mais serviços, tem acesso a mais serviços, tem também o crescimento desordenado, a favelização, o déficit habitacional, ou seja, tem menos moradias, a quantidade menor de moradias para as pessoas, o que vai acabar levando a um aumento considerável da quantidade de pessoas, de moradores em situação de rua. Déficit habitacional, né, uma problemática considerável aí, a poluição e também a violência urbana. E a gente sabe que, por exemplo, grandes centros urbanos, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, acabam revelando muitos contrastes extremos em áreas de riqueza, bairros de extrema pobreza, mostrando a complexidade da questão urbana aí no nosso país. Sobre movimentos sociais e cidadania. Ao longo da história do Brasil, os movimentos sociais tiveram um papel fundamental na luta por direitos. Luta por direitos. Desde a abolição da escravidão, né, desde, na verdade, a mobilização para a abolição, tá? Mobilização para a abolição da escravidão até os dias correntes, movimentos sindicais, movimento estudantil, movimento de trabalhadores rurais, movimento feminista, indigenista, negros, todos esses movimentos contribuíram para a conquista de avanços sociais e políticos. Nos dias correntes, na contemporaneidade, novas formas de mobilização acabam surgindo, como coletivos digitais e movimentos ligados à questão, por exemplo, da moradia, movimento sem teto, questões ambientais, aquilo que nós chamamos de novos movimentos sociais, são evidentes no nosso país, como questões ambientais, questões de gênero, acabam fazendo parte de toda uma discussão relacionada
a aplicação de fato dos direitos humanos, o que amplia o debate político e busca trazer a participação do cidadão brasileiro. E hoje, professor, tem algum desafio? Você acha que sobre as questões da vida social, você acha que tem algum desafio recente aí? Olha, eu acredito que em relação aos desafios atuais, tem sim, tem aspectos sociais atravessados por desafios estruturais e emergentes, como, por exemplo, a redução da pobreza, redução da pobreza e da desigualdade de renda. Desigualdade de renda. Voltando um pouco na questão aqui da educação, garantir o acesso, se a gente parar para pensar, e o acesso à educação? Garantir o acesso universal de qualidade, ensino de qualidade, também a saúde. Além disso, aproveitei para lembrar essa questão da educação aqui nos desafios atuais, que é pertinente essa discussão. Também o combate à violência urbana e rural, combate à violência, tanto urbana como rural, a inclusão de grupos historicamente marginalizados, inclusão de grupos historicamente marginalizados, esses grupos que têm atuações importantes nos movimentos sociais, negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+. Também um desafio que acaba impactando na vida social, um desafio importante é o enfrentamento às mudanças climáticas. Enfrentamento às mudanças climáticas e também os seus impactos sociais, principalmente sobre as populações vulneráveis, e o fortalecimento da cidadania e das instituições democráticas. Fortalecimento da cidadania e das instituições democráticas. Então, esses desafios da contemporaneidade fazem parte aí daquilo que nós vemos de mais importante sobre a vida social, sobre o arquétipo da vida social, de maneira que não é uma coisa exclusiva do Brasil, não é algo, é um problema só do território brasileiro. Não é pelo fato de ser um problema aí em outro país que nós vamos poder falar, está resolvido, tudo isso está resolvido. Não está, não. De jeito nenhum, não está resolvido, não. Além disso, nós temos também a vida política. Como que se estrutura o Estado brasileiro? O Estado brasileiro, o Estado dividido, então, na estrutura política dos três poderes, onde um executa, outro julga e outro legisla, onde tem um processo eleitoral, onde domina o regime democrático. E a forma de Estado é o federalismo.
Lismo. Olha aí eu dando aula de direito constitucional, hein? Olha aí, ó. Os professores implacáveis aí. Eu não vejo falando de direito constitucional, não. É importante falar disso aí com você também, tá? Então, o Brasil é estruturado dessa maneira, onde a democracia e a participação política são aspectos extremamente importantes e, mais recentemente, o que vem nos ajudando a tentar buscar, de fato, vivenciar plenamente a ideia da democracia é a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88 ampliou os instrumentos de participação popular, como o estabelecimento de plebiscitos e referendos para decisões específicas, a iniciativa popular da criação de leis que permite que cidadãos proponham projetos e os conselhos de políticas públicas que aproximam a sociedade civil do Estado. Então tem Conselho de Segurança Pública, Conselho Municipal de Saúde, enfim. E também tudo aquilo que permite essa aproximação da população junto, é claro, aos entes políticos. Quando a gente fala de partidos políticos e o sistema eleitoral, o Brasil tem um sistema multipartidário com dezenas de legendas registradas. Essa fragmentação pode favorecer a representatividade. Pode, de um lado, ela favorece a representatividade. Por outro lado, ela dificulta a governabilidade. Porque eu aumento a quantidade de pessoas que vão participar, que vão atuar nos processos eleitorais. Mas aí, geralmente, o que vai ter que se fazer para tentar ter a tal da governabilidade? As coalizões políticas. Por isso que a gente fala que nós vivemos uma democracia de coalizão. O sistema eleitoral do Brasil, um sistema misto, onde então para o poder executivo são eleições presidente, governadores e prefeitos, o voto é majoritário com possibilidade de segundo turno. Já no caso, para o legislativo, deputados e vereadores, o voto é proporcional, levando em conta o quociente eleitoral, que dá espaço para partidos menores. Quais são os desafios da política brasileira? Os desafios: corrupção, polarização política, representatividade. Tem grupos como mulheres, negros, indígenas que têm pouca representatividade, por isso que a gente usa o termo minorias sociais, porque elas minoritariamente são representadas ou quase não são representadas. A desigualdade regional e as crises institucionais. Essas são situações que acabam acometendo o que nós entendemos como vida política do nosso país. Tá certo, meu aluno e minha aluna? Eu espero que essa aula aqui tenha ajudado você a entender como que a vida econômica, a vida social e a política, os aspectos econômicos, sociais e políticos são importantes e fazem parte da nossa vida. Beleza? Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.